Irmãos e irmãs, bom dia. Está regulando o som ali. Deus abençoe sua vida. Estava orando nessa manhã para Deus nos dar mais uma vez esclarecimento da sua palavra, né? Muito importante a gente estar na igreja, mas ter clareza, entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nosso desejo nessa manhã é que essa palavra mais uma vez possa achar um caminho do nosso coração e fazer com que sejamos diferentes a todo momento, né? A mudança, o comportamento cristão, ele é algo permanente. A gente sempre aprende, sempre fica diferente um pouquinho. Quero convidar você nessa manhã a orar comigo mais uma vez, colocar o seu coração diante de Deus, para que a gente consiga ter um momento muito agradável aqui de explanação da palavra. Vamos orar nesse momento? Baixe sua cabeça e fale com o Senhor. Deus, muito obrigado. Quero te agradecer essa oportunidade de poder estar na tua casa com os nossos irmãos, unidos aqui no Senhor, após ter passado já por um momento de liturgia, de culto, de cântico, de leitura da palavra. E agora, Senhor Deus, nós vamos passar por uma parte também que é extremamente importante para a nossa vida e que faz parte do nosso crescimento espiritual. E nós pedimos ao Senhor que, através da tua palavra, que o Senhor possa adentrar no nosso coração, ó Deus, e ir transformando aquilo que precisa ser mudado, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, te bendizemos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Amém. Mas o tema de hoje é domínio próprio. E eu sei que ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias de cristãos, tem pessoas aí já com a bagagem muito grande. Você já deve ter falado sobre, ouvido muito sobre domínio próprio. Eu queria que você somasse a informação de hoje naquilo que você sabe. Tudo que você desenvolveu até hoje, descobriu sobre domínio próprio, está certinho. Domínio próprio é uma extensão de informações, é muito grande. E nessa manhã, que você possa somar um pouquinho mais aí, na sua vida, essas informações. Provérbios 25, versículo 28, vamos ler nesse momento? Provérbios 25, versículo 28. Nós vamos dividir o texto hoje em duas partes. Vou controlar o horário ali para a gente não se exceder. Mas são duas partes para a gente ter uma divisão aí. A primeira parte fala sobre o que é domínio próprio, a sua concepção enquanto fruto. E a segunda parte fala sobre a prática desse domínio próprio na vida do cristão. Então são duas partes. É bem importante que nós vamos estudar nessa manhã. Provérbios 25, versículo 28. Vamos ler todos juntos? Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você prestou atenção no versículo? Vamos ler de novo? Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós vivemos hoje numa realidade muito diferente, porque nós não entendemos muito bem o que é uma cidade sem muros. Porque as nossas cidades hoje, na atualidade, elas não têm muros. A gente tem livre acesso de uma cidade para outra. E às vezes até de um país para outro, para quem viaja para fora do país, a Europa, por exemplo, com muita facilidade você entra no avião e vai, entra no ônibus e vai, ou entra num trem e vai, né? De um lugar para outro com muita facilidade. Aqui mesmo, partindo da gente, né? Vila Velha, Vitória e Cariacica, termina uma e começa a outra muito rapidinho. A gente não tem muros na cidade. Esse contexto aqui é um contexto muito antigamente, na época de conflitos incessantes. Eram muitos conflitos. A cidade tinha que se proteger para que o inimigo não viesse até ela. Então a cidade que não tivesse muros, ou que tivesse um muro não tão completo, o inimigo entraria com muita facilidade. A gente pode ver isso na história dos reis, nas guerras, né? Na história do nosso povo passado, as invasões que faziam, que eram feitas também, né? Lembra das trombetas soando e o muro sendo derrubado e o povo de Deus entrando. Os muros eram para proteger as cidades. E esse texto de Provérbios, Salomão diz, em duas partes. Primeiro é a ação natural do contexto, que ele fala como cidade derribada que não tem muros.
O inimigo entrou na cidade, fisicamente entrou na cidade e acabou com a cidade, exterminou a cidade. Talvez aqui num contexto, um muro desprotegido, algo que não tivesse tanta excelência em sua proteção, mas ele diz que cidade derribada, que não tem muros, está desprotegido, está escancarado. O inimigo, pessoas transitam com facilidade e dentro da cidade, a própria população nem sabe o que está acontecendo, porque está desprotegida. Então tem a ação natural do versículo, e ele diz na segunda parte também que tem uma ação espiritual, que fala sobre o homem que não tem domínio próprio. Ele faz essa comparação. Ele compara o físico, uma cidade sem muros, desprotegida, propícia a invasões a qualquer momento, e sabe lá o que pode acontecer. E ele compara isso com um homem, um ser humano, que está também com seus muros derribados, está sem proteção. O que acontece com essa pessoa, com esse homem que está sem proteção? Está como esta cidade. Então ele faz o comparativo, igreja do Senhor, meus irmãos, e ele fala assim, olha, o homem que não tem o seu muro fortalecido, está tal qual esta cidade, completamente desprotegida e propício a intrusões, a entrada de coisas que você nem tem conhecimento. Quando viu, está lá dentro. E aí a bagunça está formada. E na sua concepção de domínio próprio, você deve ser a sua concepção na sua cabeça, isso, já deve ter algo a respeito de domínio próprio. A minha concepção do Eliseu, e que você pode somar isso depois à sua, ou depois me dizer também qual que é a sua, é o controle da sua atitude relacionada a uma situação. É o controle da sua atitude relacionado a uma situação. Para mim, define bem domínio próprio. Se Salomão está dizendo que o homem que não tem seus muros bem fortalecidos está propício à entrada do inimigo, eu tenho para nos dizer que a minha atitude ela está relacionada a uma situação. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que está propício à entrada do inimigo. Por que então não me proteger? Por que eu não me protejo? Por que eu não crio o meu muro ali de defesa? Controle da atitude relacionada a uma situação. E essa questão de domínio próprio não é algo novo, não. Não é algo do Novo Testamento. Não é algo que Paulo disse e informou para a igreja somente. Isso está lá no começo da Bíblia, lá no começo da humanidade, quando Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, 26, ele diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que sejam pela terra. Tenha ele domínio. Deus está dizendo, homem, Adão, homem, você vai ter domínio sobre tudo daqui para frente. Essas coisas estão na sua mão. Domine isso. Não perca as estribeiras. Pegue firme. Seja valente. Seja firme. Parta para cima. Porque é você quem vai dominar. Deus está dando ordem ao homem para que ele domine a criação. E lá em Gênesis, seu capítulo 4, versículo 7, Caim está planejando matar Abel. E o versículo diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Já no comecinho da humanidade, duas coisas importantes. Deus disse uma ordem para Adão, e ele cumpriu. Falou, Adão, a ti cumpre dominá-lo. É um homem que iria coordenar todas as coisas. E já com Caim, Deus falou para ele que o desejo dele está aflorado, já está à porta, já está ali fumegante, querendo agir. E Deus fala para ele, mas a ti cumpre dominar esse desejo. Duas coisas, com conteúdos diferentes, com resultados completamente diferentes. Adão obedeceu, colocando o nome em tudo e dominando? Obedeceu? Caim obedeceu?
falou, eu vou controlar o meu desejo, não vou matar o meu irmão. Ele fez isso? Não. Um obedeceu e outro não obedeceu. Porque cada um obedeceu. Não tinha conhecimento do pecado ainda. O que Caim desobedeceu? O pecado entrou na vida de Caim. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado, ele se expressa e se manifesta pelo desejo. Se não tiver desejo, o pecado vai ficar de lado. A questão toda é que o desejo é fumegante, está nas entranhas, quer de alguma forma alguma coisa. O desejo está aí borbulhando na vida da gente, né? E esse desejo, assim como os muros de proteção para as cidades, Salomão fala que o homem tem que ter, esses muros de proteção, eles são o domínio próprio de cada um de nós. Se você tiver domínio sobre a situação, sobre você vai estar protegido. E o que acontece é que a gente não sabe muito bem o que é domínio. Ouve muito falar, mas no contexto de intimidade, esse domínio acaba não sendo de fato aquilo que a gente gostaria que fosse. Gálatas 5, 22 e 23, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E o domínio está relacionado ao fruto do Espírito. Vamos lá para a gente ler? A gente vai ler bem devagar esse versículo. Ó. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é. Só uma pausa, irmãos. Existe uma relação ali de componentes, de atributos relacionados ao fruto do Espírito. Só que parece que Paulo faz um erro gramatical, né? O fruto do Espírito é. A gente fala, poxa Paulo, mas o fruto do Espírito são. É uma relação de 9. Eles são. Mas Paulo fala não. Lá no original, ele quer dizer que fruto, ele é. Porque isto aí está dentro de um só elemento. Não tem como tirar um daí e fazer uma outra coisa separada. Então ele diz aqui, ó, o fruto do Espírito é. Não existe erro gramatical. Não existe erro de linguística. Está correto. O que ele quer transmitir é que tudo ali é uma coisa só. Eles não são. Ele é. Estranho, mas é o que soa. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, igreja, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. E Paulo usa essa expressão de fruto, essa ilustração de fruto, porque Jesus já havia dito antes esta ilustração sobre árvore e sobre frutos também. Isso não é coisa de Paulo, ele não criou isso. Ele pegou carona no que Jesus havia dito e ele colocou isso de forma diferente para a vida de todos nós. Lá em João 15, versículo de 1 a 5, Jesus disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. Mas aquele que está dando fruto, ele limpa, poda, trabalha, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você está ouvindo Bíblia? A respeito da Bíblia? Você está ouvindo a respeito de Jesus? Sua prática cristã do dia a dia? Você está ouvindo falar. Então vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo não pode produzir fruto dele mesmo. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O fruto não é nada, ele não consegue ser produzido se não estiver na videira, se não tiver ligação. Assim como o crente conectado a Jesus. Se o crente não estiver conectado a Jesus, não tem fruto.
não tem como ter fruto. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa ilustração de frutos é muito importante para a vida da igreja, irmãos e irmãs, porque ela vai falar sobre o crescimento cristão. Ela é perfeita, porque ela vai falar exatamente sobre o meu crescimento, sobre o seu crescimento. Se nós estivermos conectados com Cristo Jesus, pela palavra, conectados, juntos, fazendo a vontade dele, nós vamos dar frutos. Agora, quando não estamos conectados, temos dificuldade em frutificar, porque essa conexão está desfeita. É uma árvore frutífera com ramos, que no devido tempo dá o fruto. Mas se os ramos não estiverem conectados com a videira, o fruto não vai sair. Uma coisa está conectada. É por isso que Paulo diz que o fruto, ele é e não são. Porque é uma coisa só. A videira, que é Cristo Jesus, com todos os ramos, que é toda a igreja. E a igreja vai frutificar. É por isso que não tem como separar um fruto do outro. Porque está tudo junto. Tudo conectado. A gente não tem como distinguir isso. E eu trouxe aqui para vocês agora, primeiro nessa primeira parte, 4 coisinhas bem dinâmicas que eu vou passar para a vida da igreja, a respeito desse versículo. Depois o Rafael volta lá, por favor, querido Rafael. João 15, de 1 a 5. Fala sobre a videira. A primeira coisa é que o crescimento do cristão é inevitável se estiver conectado com Cristo Jesus. Ele é inevitável, vai acontecer o crescimento. O cristão não tem como ser rompido o crescimento dele, ele estando conectado. Mas para crescer, tem que estar conectado. Por quê? Porque eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Continua, por favor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim. Se você pular a parte que não der fruto, ele corta, colocando a parte que todo que dá fruto, ele limpa, para quê? Para que produza mais fruto ainda. Então, todo ramo que está com ele, com Cristo Jesus, conectado, ligado, Jesus vai trabalhar isso no coração do homem, para que você e eu produzamos mais fruto ainda, mais do que almejamos, mais do que imaginamos, mais do que esperamos. São infinitas possibilidades. É infinito. Então, todo ramo que produzir fruto, estando conectado em Cristo Jesus, ele trabalha para que isso aconteça com mais potência, mais avidez ainda. O crescimento é inevitável. E o Espírito Santo, ele incomoda a gente, para que você tenha crescimento, e o Espírito Santo te incomoda. Você não vai crescer da noite para o dia sem ser incomodado. Isso não vai acontecer. Porque se você não for incomodado, você não vai ter experiências para passar, para você estar ali frutificando, né? Lucas 8 fala sobre, não precisa colocar lá não, irmão, fala sobre a terra fértil, que a semente cai num tipo de terra, um tipo de semente, a semente cai na terra fértil, cai numa semente com a terra dura, árida, seca, cai numa pedra, mas ele fala também que cai num terreno fértil, e essa semente ela tende a crescer, e a frutificar, e dar muitos frutos. Se o Evangelho entrar na vida da pessoa, é inevitável o crescimento. Lembra disso. Se o Evangelho de Cristo Jesus entrar na vida da pessoa, esse produzir mais frutos é inevitável. Aí você começa a ficar preocupado e comparar. Olha, se para crescer tem que estar com Jesus, se frutificar tem que estar com Jesus, como que está a minha vida hoje frutificando? Que conexão que eu estou fazendo essa com Cristo Jesus a respeito do domínio próprio ou do fruto do Espírito para que eu possa estar frutificando? Segunda coisa, todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ele vai limpar a vida do ser humano para que ele dê fruto. Agora isso, irmãos e irmãs, ele é gradual. A gente é quase que invisível, a gente não consegue ver isso acontecendo. A gente vai percebendo uma mudança. Agora a gente não vê, devagarzinho, lentamente, o fruto sendo detalhado na vida do cristão, e a gente, da noite para o dia, aparece com fruto novo. Isso não acontece.
Porque assim como há o crescimento de uma criança, você não vê o seu filho crescer todos os dias, mas ele está crescendo. A gente está envelhecendo todos os dias, a gente não percebe. Estamos caminhando, faz parte da vida. Então a gente não percebe no olhar, visivelmente falando, que há um crescimento na vida das pessoas ou na minha própria vida, porque isso é gradual, isso é passo a passo. De acordo com o que você vai crescendo, Jesus Cristo, Deus vai te colocando, o seu Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e vai te dando porções de acordo com o que você está também trabalhando e também caminhando, né? E a gente imagina assim, que terminou um culto e acha que, puxa, hoje eu não saí da igreja cheio do Espírito. Calma, Deus está trabalhando. Aquele que começou boa obra, há de completá-la. Então não se preocupe com isso. Hoje o culto não foi lá muita coisa para a minha vida, mas aguarde. Fala, Senhor, me dê alguma coisa daquele culto que possa fazer diferença na minha vida. Porque talvez você não veja no momento, mas a semente está plantada, você vai frutificar de alguma forma, se você estiver conectado. Outra coisa também, irmãos, que o crescimento, ele é interno. Porque como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o versículo depois diz aí, vê se é o outro. Isso aí, ó. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Você não pode, por si só, falar assim, hoje eu vou frutificar. Hoje eu vou amar todo mundo, né? Hoje eu sou ranzinza, mas a partir de agora eu vou ser uma pessoa alegre, feliz. Vou transmitir amor para todo mundo. O crescimento ele é interno, a frutificação ele é interna. Quando é interno, a gente não enxerga, não vê. O fruto, ele é interno, ele está lá dentro da gente, está no coração, está no ser, está na essência. O prédio, a gente consegue ver a edificação dele. Se você pegar um monte de brita e for amontoando, daqui a pouquinho você vai ver, visualizar um monte de britas completos. Isso é visível. Agora, o fruto do Espírito, ele não é visível a olho nu. A gente não consegue ver o fruto. A gente consegue ver a atitude relacionada a esse fruto. Então, a gente consegue ver esse diferencial. Agora, ver o fruto na vida da pessoa, nós não conseguimos. O resultado do fruto a gente consegue. Então, é difícil, irmãos, a gente, hoje, imaginar assim, eu tenho que transmitir, tenho que ser mais fiel. A partir de hoje, agora, eu vou ser fiel. Meu dízimo corretamente vai ser colocado no gasofilácio. E aí você, hoje, se enche dessa vontade toda, e você tenta colocar o dízimo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas em algum momento você começa a titubear, ratear e a coisa não acontece. Essas coisas são internas, dentro da gente, no interior da gente. A sua fidelidade não está exposta externamente, ela está dentro de você. E você é fiel onde quer que você esteja, não porque nós estamos olhando, mas porque é algo que faz parte da sua capacidade intelectual de saber que Deus está em você e que você foi mudado, impactado por essa palavra, né? 2 Coríntios 13 fala que, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor eu nada serei. Nada serei. Você pode externar muita coisa, você pode falar muita coisa, você pode pregar da melhor maneira possível, mas o fruto está dentro de você. É Ele que vai fazer toda a diferença. Não tem como ser diferente disso. Eu vou te falar um pouco mais. Ter a vida das pessoas mudadas por você, isso não quer dizer que você está salvo. Não quer dizer que você está frutificando. Não quer dizer que sua vida está mudada. Você pode ter uma boa eloquência, pode falar direitinho, você pode ter um bom canal do YouTube ali, falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus, você pode ter convertido milhões de pessoas, você pode ter feito muitas coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa que manda versículo bíblico para todo mundo, todos os dias. Você pode fazer muita coisa relacionada ao reino de Deus para você. Mas o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, versículo 27, é que ele esmurra o corpo dele. Olha, eu sou pecador, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a eu mesmo a ser desqualificado. Paulo fala que tudo que ele faz é em prol do Evangelho. Tudo que ele externa, tudo que ele fez, todas as viagens, tudo aquilo que ele produziu, tudo que ele falou para as igrejas, tudo que ele deixou registrado, ele fala que ele tem cuidado com isso. Porque isso não significa que ele tenha qualificação para ser
elevado aos céus. Ele fala, cuidado com isso. Porque por mais que eu tenha feito, eu tenho medo de ser desqualificado, porque isso não me diz que eu estou conectado com Deus. Isso é um fato externo, que as pessoas enxergam. E aí nós vemos grandes pregadores, pessoas com eloquência, falando muito bem, né? Levando multidões, enchendo estádios aí, em prol de um nome, e vai chegar um momento que Jesus vai falar, aparta-se de mim, não vos conheço. Por quê, querida igreja? Porque a frutificação, ele é algo interno. E você, enquanto crente, precisa entender isso. O domínio próprio da sua vida precisa estar bem estabelecido. Quem é você no reino de Deus? Quem é você na igreja que você está? Quem é você na sua família? Quais são os seus princípios? O que tem te levado? Você pode fazer muita coisa, mas se não tiver a vida mudada, transformada pelo sangue do Cordeiro, vai ter dificuldade quando nos encontrar com Deus. Muita dificuldade. Esse estereótipo que as pessoas têm, e às vezes, por vezes, seguimos pessoas que se dizem cristãs. Mas o que Deus fala? Eu vejo o coração. Vocês estão vendo aí toda a parte de fora. Essa parte bonitinha, perfumada, com português correto, levantando multidões. Mas Deus vai lá e fala assim, para mim o que está valendo é o coração. Porque o coração, ele tem que estar frutificando. Isso faz parte do domínio próprio da vida da gente. Então eu não consigo, irmãos e irmãs, sair daqui e pensar, a partir de agora eu vou ser diferente. Eu mesmo. Eu preciso da intervenção do Espírito Santo de Deus na minha vida. E isso faz parte do seu domínio próprio. Você domina isso, tem essa consciência, tem essa percepção, vai ser abençoado. E a quarta coisa, para terminar essa parte, eu sou a videira e vós os ramos. Eu sou a videira e vós os ramos. E esse crescimento, ele é ordenado, ele é simétrico. Não tem como a gente tirar um fruto e produzir os outros. É importante falar isso, porque a gente tem, assim, na nossa natureza humana, algumas virtudes. Nós temos virtudes. Deus vai lá e abençoa um de nós com muito amor, a pessoa muito amorosa. Isso faz parte da natureza da gente, faz parte do fator de DNA. A gente cresce, e aí a gente desenvolve aquilo que já está na nossa natureza. Então vocês vão perceber, por exemplo, ter irmãos muito amorosos, não é verdade? Ter irmãos muito carinhosos, mas ter irmãos também que eles podem muito bem serem gentis, mas isso não quer dizer que eles são fiéis. Lembra do fruto? Coloca lá para mim, por favor, o fruto, por favor. 5:22, Gálatas 5:22. Só uma pausazinha para vocês entenderem, gente, isso é muito importante, muito ímpar. Veja bem, são 9 frutos. A gente não tem como tirar um fruto e desconectá-lo. Eu posso ser aqui, vamos lá, eu posso ter muito amor para dar, mas eu posso não ser longânimo. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ter bondade, mas não ser fiel. Então tem coisa que está na natureza da gente, você já nasce com perfil. Tem pessoas que são muita paz. Você olha para a pessoa, nossa, que cara de paz, de tranquilidade. Mas são pessoas que têm um confronto, não partem para resolver. São da paz o tempo todo. Mas quando tem um confronto, não resolve. Fica sempre, tudo é paz e amor, e não resolve. Não tem a dinâmica de partir para frente. Então o que Paulo quer dizer? Que esses frutos aí, esse fruto aí, não tem como eu desconectar o amor da benignidade e da bondade. Quando há o crescimento na vida do cristão, tudo isso caminha junto. Então a gente precisa separar o que é natureza, aquilo que você ganhou de presente de Deus automaticamente, daquilo que é fruto do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que é fruto do Espírito, ele tem que estar junto. Você não consegue crescer só em amor. É por isso que o fruto é, e não os frutos são. Ninguém consegue crescer só em amor. Ninguém consegue crescer só em bondade. A partir de hoje eu vou ser só bondoso e acabou. O resto eu não vou querer. Não tem como.
Porque quando Jesus Cristo toca na vida do cristão, que ele traz o fruto até a vida da gente, a gente cresce tudo por igual. Então, fica fácil identificar um fruto na vida da pessoa, porque a pessoa consigo cresce junto, toda essa parte, cada fruto desse, ela vai crescendo junto. É impossível, não existe dinâmica para isso. Tirar de dentro alguma coisa dali, não tem como. Paulo fala que tudo é uma coisa só. Cresceu, edificou, foi convertido, o Espírito Santo entrou, vai frutificando. Todos frutifica em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade e fidelidade. É por isso que o crente tem que ser dizimista, porque faz parte da fidelidade. O crente tem que ser bem-humorado, irmãos, porque alegria. Você já viu o crente ranzinza? De cara fechada, chega na igreja como se o mundo estivesse acabando ali, todo... Tem pessoas que têm pavio curto, não é longânimo. E aí, crente não teria que ter nem pavio. Tem que ser longânimo. Porque o fruto é agarrado um no outro, o outro no um. Não tem como desfazer isso. Ah, mas o fulano é tão bonzinho, mas ele é pavio curto. Não mexe no calo dele, não. Não está frutificando. Aí você começa a perceber que o fruto é uma coisa só. E ele sendo uma coisa só, ele é simétrico. O crescimento é progressivo e único. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Porque Jesus sendo a videira, a igreja cresce de forma igual. Não tem como separar isso. Aqueles que são de Cristo Jesus, não tem como andar separados dessa graça salvadora. Eles vão caminhar buscando e intercedendo. Não tem como. Não tem como você, a partir de hoje, por exemplo, falar, eu vou orar muito. Hoje eu vou orar demais. Vou tirar o atraso das orações que eu não fiz. E você pode orar hoje. Mas amanhã você não vai orar. Por quê? Porque o fruto tem que estar dentro de você. É de dentro para fora. E ele é simétrico. O fruto pode ser resultado da sua personalidade. Mas esse fruto aí, ele é resultado de uma convivência com Deus. A ideia é completude, unidade. Unidade, completude. Você, eu, precisamos ser completos. Frutificando. Precisamos ser completos. Sabe o que a gente percebe? É que as pessoas, elas se entregam quando estão distraídas ou quando são envolvidas no momento de estresse. Você desconhece você mesmo quando você é exposto a um movimento, a um evento de muito estresse. Porque ali você não sabe o que você vai fazer. E você acaba se exaltando, partindo para a briga e outras coisas mais. Ou você não sabe que palavra você vai dar, você se cala e fica... Quando a gente está num nível de estresse muito forte, quando nos é apresentado algo que sai fora da nossa natureza, ali prova o nosso comportamento. O que você vai fazer? O que você vai fazer naquele momento? Então, frutificando, o próprio Deus, através de Cristo Jesus, seu Espírito Santo, coloca no nosso coração, na nossa vida, o fruto. Então, não precisa se preocupar em que momento você vai viver. Você está aqui agora. De repente, você vai receber uma notícia no seu ouvidinho aí que não vai ser nada agradável. Você está preparado para isso? O que você vai fazer? Vai se escabelar, vai chorar, vai gritar? Você vai se ajoelhar em oração? Qual que vai ser a sua atitude com a informação que você vai receber agora? Porque isso vai depender muito da frutificação de seu estado. Frutificou, é automático na vida do cristão, porque está dentro. Seu espírito clama por isso. Quando você tem a noção daquilo que vem para a sua vida, o interior já vai estar controlado. Você vai saber exatamente como você vai se comportar. É um resultado provocado pela ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, só para finalizar essa parte, o fruto é um só. Entenderam isso? Ele não tem como ser separado. Ele é um sempre. Lembre quando você vê uma pessoa extremamente carinhosa e bondosa, a pessoa cheia de paz e amor. A pessoa nem é cristã, mas tem gente aí com uma bondade infinita. Tem gente com muita bondade no coração. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem outra coisa. Ela está em paz consigo mesma, por exemplo. A pessoa pode ser muito boazinha e não está em paz consigo mesma, porque não está frutificando,
e não está em paz, ela acaba tirando a própria vida. Mas você fala, nossa, era tão boazinha, a pessoa conversava tanto, era da gente que estava em casa, comendo, bebendo, dormindo, mas interiormente falando, ela não estava em paz. Quando esses frutos estão juntos? Quando que isso tudo está junto? Quando é Jesus que coloca no nosso coração. Entendeu isso? Então o estereótipo que nós apresentamos não quer dizer que a gente está com a bola toda, não. Porque é interno, é íntimo, é o nosso coração que está trabalhando. É por isso que Deus fala que vê o coração. A gente vê o exterior. O estereótipo é muito bonito, pessoas agradabilíssimas, mas Deus vê o que está no coração. Eu queria passar para a segunda parte desse tema, sobre domínio próprio. Como nós já dizemos, nós não podemos frear o desejo da carne. Nós, eu e você. Humanamente falando, não podemos frear o desejo da carne. A partir de hoje, conte comigo para amar. A partir de hoje, eu vou ser mais alegre. A partir de hoje, eu não vou sair primeiro que todo mundo da igreja, não. Eu vou ficar para cumprimentar todo mundo. Porque tem gente que sai rapidinho. A gente procura a pessoa já, foi embora. Não tem mal nenhum nisso, gente. Mas eu estou falando assim, você vai forçar uma barra para você ficar, coisa que não está no seu íntimo. E aí você não consegue, a gente não consegue. Romanos 7,18, Paulo vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na sua carne, em você, em mim, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu até quero ser bonzinho, eu até quero fazer o que é certo, mas eu acabo não fazendo. Talvez eu faça enquanto tiver pessoas me olhando, mas e quando não tiver? Paulo diz isso. O que eu não quero fazer, o que eu quero fazer, eu desejo fazer, mas eu acabo não fazendo, por N situações. Gálatas 5, 16 e 17. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. O tempo todo, isso é espiritual, está no seu interior, você não está vendo. Tem uma guerra aí, ó, incessante. Você está achando que você está aqui porque você quer? Daqui a pouco o banco começa a incomodar, daqui a pouco o violão está alto, a bateria está ensurdecedora, o ar-condicionado está gelado, e está tudo concuminando para a gente, ó, sebo nas canelas. É assim que acontece. De repente você está pensando em alguma coisa relacionada a respeito aí, mas é assim que acontece. A nossa vontade humana, que Paulo fala aqui, em Gálatas, é que a carne milita contra o Espírito o tempo todo. Você não quer ser bonzinho, você quer ser mal. Mas o que te deixa bom é o fruto que está em você. É aquilo que está dentro de você. Então, Paulo relaciona a velha natureza com a nova natureza. Como que isso é quebrado? Como que isso é modificado? Como que isso é transformado? Você quer ser um negócio, mas você acaba não sendo, porque alguma coisa é mais forte que você. O que acontece aqui? Paulo fala sobre nova natureza e velha natureza. Nós já vamos ver. Onde está a velha natureza que Paulo fala? O homem, quando se converte, deixou para trás a velha natureza. Onde que está a velha natureza? No corpo, na carne. E onde que está a nova natureza? No Espírito que vai adentrar este corpo e essa carne. Velha natureza e nova natureza. E se a santificação é de dentro para fora, o domínio próprio, ele tende a parar a natureza da carne. Porque se você está sendo transformado pela obra de Cristo Jesus na sua vida, automaticamente a obra da carne está sendo interrompida. Só que essa carne não está satisfeita, porque ela quer te derrubar, ela quer partir para cima, ela quer te modificar. A carne não aceita essa mudança espiritual. E ela fica batendo em você, lutando contra você, até que você fala assim, olha, não tenho forças mais, você ceder. E por que você cede? Porque existem lutas, e elas são constantes. Existem aqueles que não cedem, que perseveram, de fé em fé, de glória em glória, driblando as dificuldades. Se Paulo fala de duas naturezas,
que a nova natureza em Cristo Jesus é que anula a velha natureza que é a carne, o que a gente precisa então? Fortalecer essa nova natureza que é espiritual, para que ela vença a carne. E como que a gente fortalece essa nova natureza? Você sabe dizer? Como que a gente fortalece essa nova natureza? Efésios 4, 22. Do 22 até o 24. Tá rapidinho, irmão. Benção aí. Efésios 4, 22. Vamos lá? No sentido de que, quanto ao trato passado, ele está falando de velha natureza. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo o quê? As concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de quê? Procedentes da verdade. Então, aquilo que Deus tem para você é a verdade, é um tratar do coração. E recomenda-se aqui despojar do velho homem, esqueça o velho homem. Tem pessoas que se convertem e continuam o mesmo. Tem casais que se casam e o marido continua aquela pessoa indigesta, intragável, não muda, não melhora. A pessoa está na igreja, está aí ouvindo a palavra, cantando, cultuando, está orando, mas a mesma pessoa não muda, não se transformou em nova criatura. E a Bíblia diz que a gente precisa mudar, nova criatura o tempo todo, isso é incessante na vida do cristão, né? A nova natureza, ela abafa a natureza da carne. Então, a gente precisa mudar e melhorar. É assim que a gente faz, melhora. Como é você enquanto cristãos? Como é você enquanto esposa? Como é você enquanto marido? Como é você enquanto filho? Despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Você acha que você está fazendo certo, você acha que todo travadão está fazendo certo. Aqui está dizendo que você está sendo enganado por você mesmo. E aí o versículo completa: vos renoveis do vosso entendimento. Dê espaço para o amor entrar, dê espaço para a longanimidade entrar, para a benignidade, para a fidelidade, para a mansidão, para o domínio próprio. Dê espaço para isso entrar na sua vida, se transforme, se modifique. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como ter então domínio próprio sobre este novo homem que é a nova criatura? Mateus 26, 41 diz que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, na verdade, é fraca. As pessoas pegam esse versículo e pecam e falam assim: irmão, é porque a carne é fraca. Alguma coisa acontece, deu errado, deu zebra, a carne é fraca. Esse versículo não fala sobre esse tipo de fraqueza, não tem nada a ver com procedimentos humanos. Jesus está falando a respeito de oração. Jesus está lá no Getsemane, convidando os seus discípulos para orar, e os discípulos estavam sonolentos, com muito sono. E Jesus está dizendo para eles: olha, o seu espírito está pronto. Seu espírito está pronto. Porque o seu espírito vindo de Deus, ele quer adorar, ele quer buscar, ele quer orar, ele quer se manter na presença de Deus. Mas a carne, ela é fraca para isso, então você acaba cedendo e você sente sono. Você não sente vontade de fazer aquilo que seria o correto. Você tem vontade de acordar 2 horas da manhã para orar? Você consegue ficar um pouquinho orando, lendo a Bíblia, pelo menos uns 20 minutos? Você consegue fazer 3 orações por dia e por aí vai? Jesus está dizendo que o teu espírito está pronto, porque você se converteu, você se tornou uma nova criatura, você foi transformado, você foi liberto das achas do inimigo. Isso é coisa do passado. E agora você é uma nova criatura. E essa nova criatura faz você ser transformado de fé em fé, de glória em glória e de momento em momento. A gente precisa dessa transformação. Isso faz parte da vida do cristão. Então isso não quer dizer que esse versículo está dizendo que você pecou e que você tem que justificar que a carne é fraca. Não é isso. É isso aí, né? O que a gente precisa fazer é fazer o que o Espírito Santo está dizendo para a gente fazer, que é orar e que é buscar. Porque o teu espírito está pronto já para isso. Na sua conversão, na sua profissão de fé, no seu batismo aqui na frente da igreja,
você foi contemplado, presenteado com o Espírito Santo de Deus. O seu espírito quer mais. Seu espírito está aí borbulhando, querendo mais. O que freia o espírito? É a vontade da carne. Irmãos, isso é muito sério. A gente fala muito do apóstolo Paulo, porque ele pega as igrejas e vai trabalhando nessas igrejas. Mas olha só, as atitudes que nós tomamos, elas são condizentes com aquilo que a gente vive. Então, muitas coisas que nós somos em casa, somos na igreja. Muitas coisas que somos no trabalho, somos na igreja. Então, aí você começa a perceber quem é quem no meio da multidão. Tem pessoas que estão trabalhando, e aí é aquela moleza de sempre. Tem pessoas mais dinâmicas. O crente tem que ser dinâmico o tempo todo. O crente tem que mostrar a diferença, não importa o que você está fazendo. O crente cristão tem que mostrar a diferença, tem que partir para cima, tem que ser diferente. Como que o Brasil vai ser um país cristão se a gente mesmo recua? Fica morcegando no trabalho. Eu sou pago para receber de 7 às 5, então vou fazer só o meu trabalho. E daquilo eu não faço mais. Está errado. Busca ajudar, busca contribuir, busca crescer. Isso faz parte do seu crescimento. Você vai estar frutificando onde você está. Seu chefe vai olhar para você e falar, nossa, que diferença. O que essa pessoa tem de diferente? Não é verdade? Paulo diz algo muito interessante sobre leite materno, e é que a gente fica falando sempre sobre isso. Que o novo cristão neófito tem que tomar o leite materno ali, e que em alguns momentos ele compara a igreja com uma pessoa que está começando agora. E ele fala, olha, pessoas que já têm muitos anos de igreja, estão ainda tomando o leite materno. Você imagina o que o apóstolo Paulo passava? Porque a igreja tem que ter velocidade, tem que ter dinâmica. A igreja tem que instigar no pregador coisas novas, coisas diferentes. E o que o pregador faz? Ele volta tudo lá no começo, dizendo que Deus é amor, que Jesus te ama, que Ele te liberta, te salva. Paulo está dizendo, esquece isso. Isso já faz parte da vida do cristão, está no automático. Na época que você aceitou Jesus, Deus já está na sua vida, o Espírito Santo já está trabalhando. Então ficar lembrando isso o tempo todo desgasta, a igreja não tem velocidade para isso. Ele fala, olha, desperta, vamos ter velocidade, vamos comer comida sólida, vamos estudar a Bíblia, vamos passar para assuntos mais profundos, porque se tiver que falar tudo a respeito que lá do comecinho, eu estava numa reunião de adolescentes e fui convidado para dar uma palavra. E o tema era a prospecção de futuro, era trabalho. Minha área na psicologia fala sobre empresários, é que a gente ajusta a pessoa para ela ter uma empresa melhor, ter uma capacitação melhor. A gente pega uma pessoa que tem o interesse de ter um ramo de trabalho diferente, conseguimos trabalhar um pouquinho para que aquela pessoa consiga ter um pouco de sucesso, ou mudar o seu ramo de atividade, se não for desejo dela. Mas enfim, eu estava na reunião de adolescentes e o tema era esse, para que os adolescentes jovens pudessem ter um diferencial de crescimento na sua vida. E eu comecei a falar das coisas relacionadas ao trabalho. Aí uma pessoa falou assim, mas se não tiver Jesus no coração, isso não funciona. Mas olha, tem que ser transformado, se não for transformado, isso não funciona. A gente estava dentro de uma igreja, um estabelecimento com adolescentes, jovens crentes, que no mínimo ali já tinham 10 anos de igreja. Então assim, irmãos, voltar a assuntos primários é um atraso na vida da igreja. Você tem que ter velocidade, parta para cima, seja diferente. É por isso que Paulo fala, puxa vida, vocês já podiam estar comendo comida sólida, mas a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas sempre, dando beabá, dando leitinho, porque o povo de Deus não progride. Entende isso? Ele fala, olha, a responsabilidade é de cada um. O que você quer? Você quer aprender? Você quer buscar? Parta para cima, vai ler um livro diferente. Pega um texto que você nunca leu, debuia aquele texto ali, vai lá, lê o texto, dialoga com Deus, fala assim, o que quer dizer isso aqui? Eu quero aprender mais. Porque se todas as vezes que alguém estiver pregando, tiver que voltar no princípio de tudo, a igreja não caminha. Entendem isso? A Larinha está fazendo matemática. Ela já aprendeu o ano passado continhas de mais. A professora dela, a tia dela, só passa para a matéria seguinte, para a conta de dividir e multiplicar, se ela tiver aprendido na continha de somar. Não é certo? A professora não vai passar para a conta de dividir se ela não tiver aprendido de somar. E assim é a vida do cristão. Aprendeu aqui, aprendeu, precisa repetir de novo? Alguém precisa te explicar de novo o que é 2 mais 2? Responde para mim. O que é 2 mais 2?
Alguém precisa te lembrar isso? Não precisa, porque já está no seu automático. A vida de cristão é a mesma coisa, tem que estar no automático. Você aprendeu, encerra essa parte, pula para a seguinte. Facilita a vida da igreja, motiva quem está na frente falando, quem está dialogando, quem está buscando, e assim vai sucessivamente. Então a carne é fraca para buscar a Deus, mas a carne não é fraca para pregar, para fazer as coisas que ela quer. A carne é fraca para buscar a Deus, mas para fazer aquilo que ela quer, ela é forte. Então como que a carne é fraca? Se depende da gente fazer o que pode acontecer, ser diferente, a gente precisa ter essa transformação, ser transformado. Fala. Se acomoda, né? É isso aí. E o cristão acomodado é tudo que a carne quer. Tudo que a carne quer. É você quietinho na sua, sem fazer nada. O seu dom que está aí, que Paulo fala de dons espirituais, que todo mundo tem, são presentes de Deus, o dom espiritual, cada um tem um dom. Mas o que faz com o dom? Acomoda ele. Tudo que a carne quer. E qual é a diferença do dom para o espírito? Para o fruto do espírito? É que o fruto do espírito ele tem que ser produzido. Se vira. O dom Deus vai te dar. Deus já te deu o dom, mas você precisa produzir. E a produção do Espírito é por sua conta, você tem que buscar a Deus, para que você se produza muito mais. Pegando carona na fala das dores ali, João 6,16, ele fala que o Espírito é que vivifica. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Esquece a carne, busca Deus em Espírito, porque a carne ela é forte. Não pega aquele versículo achando que a carne é fraca, não, filho. A carne é forte, a carne ela quer te derrubar. A carne está na sua cabeça aí borbulhando um monte de coisas, querendo que você faça, aconteça e realize em prol dela. E tudo que ela quer é que você fique quietinho, tudo que ela quer é que você sente no seu banquinho e não faça nada. Absolutamente nada. Porque o cristão, quando frutifica, ele vai adiante. Magali? Sim. Eu entendi, Magali, eu entendi. Eu entendi. O que nós somos? Nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura, amém, irmãos? Nova criatura. O que a gente fez com a criatura velha passada? Ficou para trás. Nós somos nova criatura e ponto final. Transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, tomamos nossa ceia, fizemos profissão de fé, nós somos batizados. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade e temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Somos nova criatura. O que a nova criatura faz? Aí que a gente começa a descobrir, Magali. O que a nova criatura faz? Não tem uma coisa ou duas. É um conjunto de informações. Está na Bíblia. Se a gente ler a Bíblia e buscar, nós vamos aprender. Agora, quando aprender, tem que partir para frente. Não pode se retrogradir. Tem que pular para frente. Basicamente, o que a nova criatura faz? A nova criatura, ela busca, ela intercede, ela está em oração, ela está em busca constante, ela chega alegre para poder aprender, quando pede para orar, ela é a primeira a levantar para poder orar, porque deseja isso, porque Jesus diz que o Espírito está pronto. Se é a nova criatura, o Espírito está pronto. Então, se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada no meio do caminho. A gente tem que voltar lá no comecinho e partir de novo para cima, para ser mudado e transformado. Porque essa mudança ela é verídica, de fato ela acontece, né? Porque é o Espírito que vivifica, é o Espírito de Deus que te dá vida, que te dá fôlego, que te dá razão, que te dá certeza. Fala, minha irmã.
Deixar verdadeiramente o Espírito Santo tomar conta da vida. Sim, é entrega. É o fator da nova criatura, é isso aí. Novos, regenerados, salvos. Jesus que toma conta e Deus também, né? Só para a gente terminar aqui, são muitos assuntos, né? Domínio próprio, ele vai muito longe. Eu fiquei surpreso com tanta coisa que eu estudei sobre domínio próprio. Salmo 103, Davi vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso faz parte do domínio próprio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo em que situação? Em qualquer situação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não importa o que você está vivendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vai receber agora a informação que não te agradou? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Em toda e qualquer situação, incessantemente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Frutifique, porque o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, eles são conservados quando há uma busca constante daquilo que Deus tem para a sua vida. E cabe a nós, irmãos e irmãs, frutificar, porque o domínio próprio é aquele que vai controlar a sua vida. É Ele que vai te dizer se os seus muros estão em pé, protegidos, ou estão derribados. Como você se sente hoje, agora, nesse momento? Você está protegido? Você está amparado para as setas de Satanás irem até você? Você consegue resistir a isso? Você está bem fortalecido? Você tem orado bem, tem buscado bem, tem estudado bem? A gente lança o texto e aí de repente as pessoas não se interam sobre o texto, que ficava mais fácil um diálogo. A gente precisa ir mais além. Precisa parar de tomar o leitinho e partir para a briga, partir para cima. Tornar-nos uma igreja produtiva, uma igreja de assuntos mais interessantes, sem precisar repetindo coisas que já se passaram. Deixa para a classe de novos aprender aquilo que é novo. A nossa classe, a classe de adultos, de pessoas que já estão na igreja há um tempo, precisamos ter velocidade. A nossa linguagem tem que ter um nível diferente. Ah, a Bíblia diz isso. Não, a Bíblia diz o quê? Fala para mim. Aonde está? Fala o quê? Esse é o nosso linguajar, o nosso nível, para que a gente possa crescer, né? Espera aí que eu vou lembrar de um versículo. A gente esquece do versículo. Mas espera aí, eu vou buscar aqui, vou ajeitar aqui e vou falar o versículo. Precisa disso. A busca ela é constante, é incessante, a gente precisa aprender isso. O domínio próprio faz parte do nosso dia a dia. Dominar-nos faz parte do nosso dia a dia. Deus disse para Caim: o pecado da carne está sobre você. A ti cumpre dominá-lo. A carne está aí, ó, doidinha para fazer o que ela quer. Mas a ti cumpre dominá-lo. A gente precisa partir para cima e falar: Senhor, eu sou teu, com todos os erros, com todos os inacertos, com todo o pecado que eu tenho, porque não é fácil, mas o Senhor me ama, e o Senhor me quer como pessoa regenerada. Terminando o último versículo, 1 Tessalonicenses 5, 23. São desejos de Paulo para a vida da igreja. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não importa a situação, não importa a área, o mesmo Deus da paz. Coloca lá para mim, por favor, meu irmão. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele não está dizendo numa parte ou na outra parte. Vos santifique em tudo. E o vosso espírito e a vossa alma e corpo sejam conservados. De que maneira? Íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consigo por mim mesmo gerar isso aí? Não. Eu preciso ter Deus na minha vida, Jesus Cristo, o Espírito Santo, frutificando, utilizando os meus dons, deixando as coisas velhas para trás, trazendo coisas novas para a minha vida e parando de tomar o tradicional leitinho. Eu preciso de alimentos mais sólidos, que vão me levar acima, ir além. Eu quero ir além. É isso que a gente precisa.
Sendo assim, o nosso corpo se tornará íntegro, tem grande probabilidade de se tornar íntegro, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que se Jesus voltar agora, e encontrar o nosso domínio com o nosso corpo, como disse o salmista Davi ali, com os muros derribados, até completamente desprotegidos. E Deus vai ter que começar a tirar muita coisa aqui de dentro, né? Vai começar a me tratar. Ele tem que tratar a nossa vida, para que a gente possa ser um cristão de verdade. Viu, irmãos? Amém, queridos?